Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Inicio pedindo desculpa a vocês, pois tenho tido alguns problemas com este computador que eu uso, que tem impedido a postagem regular dos vídeos. Infelizmente, ao que tudo indica, este problema só será resolvido com um novo computador. Até que isto ocorra, vou ter que conviver com este problema, portanto, peço paciência aos amigos. Bem, nesta pequena série, estamos abordando a questão da indignação seletiva da imprensa mundial com o genocídio que está ocorrendo entre os nigerianos cristãos e como esta mídia ideologizada escolhe quais são as vítimas dignas de compaixão e as que, no julgamento parcial dela, deve ser ignorada. No primeiro vídeo falamos de um artigo escrito pelo pastor e professor Franklin Ferreira no jornal Gazeta do Povo, que versou exatamente sobre esse assunto. Ele mostrou que a mídia internacional, adepta da ideologia da esquerda, em sua grande maioria, escolhe suas vítimas preferenciais, pois necessitando de visibilidade para suas agendas e percebendo que muitas de suas pautas estão naufragando, como por exemplo mudança climática, a questão do politicamente correto, linguagem neutra, questões de gênero, questões raciais, igualdade e outras, precisam, para manterem-se à vista, de novos temas. Portanto, abraçaram a causa palestina. Escolheram, porque dá audiência, condenar Israel por defender-se do ataque cruel recebido dos terroristas do Hamas, invertendo a realidade e culpando a vítima. Israel é o culpado, segundo eles. Aliás, isto é típico entre a esquerda. Como um outro exemplo recente, o presidente brasileiro, que ainda esta semana falou em entrevista coletiva que os traficantes de drogas são vítimas dos usuários de drogas. Isto é uma inversão total de valores. No vídeo seguinte falamos e vimos um pouco da história por trás do nome Palestina e mostramos como essa tal causa palestina é apenas uma construção política recente para dar suporte a uma batalha ideológica. Isto na visão, inclusive, dos palestinos. De alguns, óbvio. No vídeo de hoje, vamos aprofundar um pouco mais esta visão comentando o livro de Mossab Hassan Youssef e algumas outras pessoas que vivem ou viveram na região da Palestina e que refutam frontalmente a visão da imprensa sobre a atuação de Israel e do Hamas. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Para quem não conhece Mossab Hassan Youssef, nascido em Ramallah, na Cisjordânia, é filho do Sheikh Hassan Youssef, um dos 7 fundadores do Hamas. Ele viveu e acompanhou de perto tudo o que acontecia no Hamas, afinal, seu pai era uma figura proeminente na organização. Ele chegou a ser preso pelas IDF, que é o exército israelense, quando tinha 18 anos, por suspeita de participação nas atividades do Hamas. Mas à medida em que cresceu, foi percebendo situações e posicionamentos políticos da organização que lhe escandalizava, embora fosse um muçulmano de família muçulmana. Por isso, distanciou-se discretamente das ideias e atividades que desenvolvia com seu pai. Focado em seus estudos na escola, teve contato com o cristianismo, o que aumentou as suas dúvidas em relação aos objetivos do Islã e do Hamas. Por fim, tornou-se um agente de Israel fornecendo informações sobre as atividades do Hamas para as autoridades israelenses, um tipo de agente secreto, até
desvincular-se completamente de tudo, converter-se ao cristianismo e mudar para os Estados Unidos por questões de segurança, pois assumiu a sua fé em Cristo, o que por si só já seria motivo para a morte entre os islâmicos. Além disso, escreveu um livro contando o que se passou no período em que atuava no Hamas e como agente secreto de Israel, e missões que ajudou a desbaratar ataques terroristas e etc. Seu próprio pai, após saber do livro que escreveu, autorizou que o matassem pela traição. Esse é um pequeno resumo da história deste rapaz. Ele hoje vive nos Estados Unidos e tem os seus 40, 45 anos, e há muitos vídeos no YouTube de entrevistas e palestras dele em diferentes lugares, alertando o mundo para o objetivo do Islã, em especial de organizações como Hamas, abre aspas para ele, a citação é literal, aspas, enfrentar o mundo inteiro até que se estabeleça um califado global liderado por um homem santo que governe e fale em nome de Alá. Isto está no seu livro Filho de Hamas, na página 25. Em entrevistas, ele afirma que o objetivo desta organização não é apenas destruir Israel, mas todo o Ocidente e a sua cultura judaico-cristã, através não apenas do Hamas, mas também de outras organizações semelhantes. Temos o Hezbollah, a comunidade muçulmana, enfim, tem um monte de organizações. Vejamos que houve nos últimos anos uma invasão de islâmicos na Europa e algumas nações, a saber, Alemanha, França e Inglaterra, estão vivendo problemas sérios com conflitos em suas cidades. Não é apenas ele quem fala sobre isto. Ele, o Mossad. No canal Stand Tall Israel, há inúmeros vídeos de diferentes pessoas, grande parte delas árabes muçulmanas, denunciando as atrocidades cometidas pela organização. Sabemos que há infiltrações de grupos como o Hezbollah na tríplice fronteira brasileira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Esses grupos atuam para obter controle sobre as populações locais, assim como as organizações narcotraficantes dominam os morros cariocas. Para passar do controle de pequenos locais para uma nação inteira, tal como infelizmente acontece na Venezuela, se nada for feito, é uma questão de tempo. O que mais assusta é que os movimentos ideológicos de esquerda, tanto no Brasil como no mundo, que defendem esta chamada causa palestina, que traduz-se na atuação do Hamas e do Hezbollah e outras contra Israel, grande parte de seus integrantes não percebem que há muitas bandeiras da esquerda que são simplesmente repudiadas e combatidas por essas organizações que atuam no Oriente Médio. Por exemplo, a questão de gênero, movimento LGBT, o feminismo, igualdade entre homens e mulheres, liberdade de culto para todas as religiões, modo de se vestir, e essas são apenas algumas bandeiras da esquerda que se chocam com o que se chama causa palestina ou com o Islã. Vá tentar defender o movimento LGBT no meio islâmico para ver o que acontece. Ou feminismo. Façam isso lá no Islã. Vão lá no Irã e façam isso. Tudo isso financiado e incentivado pelo Irã, o país que praticou a Revolução Islâmica no Oriente Médio e jogou gasolina sobre um conflito milenar entre árabes e judeus. Lembrando que o Irã, os iranianos não são árabes, eles são persas, né? Mas se converteram ao Islã e eles financiam essas organizações. Por isso eles estão jogando gasolina nesse conflito que é histórico, milenar, entre os judeus e os povos árabes. Como diz Elika Le Bon,
que é uma advogada, ativista e escritora, filha de uma iraniana que foi presa no período da Revolução Islâmica do Irã em 1979, em um vídeo do YouTube, que o conflito entre Hamas e Israel, ou se preferirem, entre palestinos e israelenses, nunca foi sobre terra. Mossab Hassan Youssef, o autor do livro que eu comento, também afirma isto, dizendo que o objetivo principal é a eliminação dos judeus da região e de todos os infiéis, ou seja, aqueles que não são islâmicos, em especial o Ocidente cristão. A questão é de dominação. Embora saber disto possa nos causar raiva, temor, tristeza, como cristãos, devemos orar pelos que nos perseguem, como nos diz Mateus 5,44. O que não significa que o Ocidente em geral, nossos governos, não devam proteger as suas populações e a própria cultura ocidental judaico-cristã desta tentativa de dominação. Criar meios de coexistência pacífica e de respeito mútuo entre os nativos e aqueles que optaram ou precisaram viver fora de sua terra natal, para não se repetirem situações como vimos nas reportagens sobre Alemanha e Itália que eu mostrei no vídeo para vocês. Entretanto, o verdadeiro poder transformador desta situação conflituosa não está na ação de homens ou governos, mas definitivamente nas mãos de Deus. E essa mensagem transformadora aparece graças à ação de Deus na vida do autor desse livro, onde ele conta um pouco de sua história de conversão que lerei para vocês. Ele havia ganho um exemplar do Novo Testamento ao participar de uma reunião na ACM, Associação Cristã de Moços, lá em Israel, e começou a ler. Aspas para ele. Comecei do início, Novo Testamento, ele está lendo o Novo Testamento. Comecei do início, e quando cheguei ao Sermão da Montanha, pensei, nossa, esse tal Jesus é realmente impressionante. Tudo o que ele diz é lindo. Eu não conseguia largar o livro. Cada verso parecia tocar uma ferida profunda em minha vida, transmitindo uma mensagem muito simples, mas que, de alguma maneira, tinha o poder de curar a minha alma e de dar esperança. Então li a seguinte passagem. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Isso é Mateus 5, de 43 a 45. E ele continua, fiquei atordoado com aquelas palavras. Eu nunca havia ouvido nada do gênero, mas soube imediatamente que aquela era a mensagem que eu estivera procurando toda a minha vida. Havia tempos que eu lutava para saber quem eram os meus inimigos, procurando-os fora do Islã e da Palestina. De repente percebi que os israelenses não eram meus inimigos. O Hamas, meu tio Ibrahim, o rapaz que me batera com a coronha do seu fuzil e o guarda que parecia um macaco no centro de detenção também não eram meus inimigos. Eu me dei conta que os inimigos não são definidos por nacionalidade, religião ou cor da pele. Entendi que todos nós temos inimigos em comum: a cobiça, o orgulho e todos os pensamentos ruins e a escuridão do demônio que vive dentro de nós.
Isto significava que eu podia amar qualquer pessoa. O único inimigo de verdade, que era o que eu carregava dentro de mim. 5 anos antes, eu teria lido as palavras de Jesus e o considerado um idiota e acabaria jogando a Bíblia fora. No entanto, minhas experiências com o açougueiro louco que era meu vizinho, os parentes e os líderes religiosos que me maltrataram quando meu pai estava na prisão e o tempo que passei em Megido, na prisão, se combinaram para me preparar para a força e a beleza daquela verdade. Minha única reação era pensar, como esse homem era sábio. Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. Que diferença entre ele, Cristo, e Alá? O Deus do Islã era muito crítico e a sociedade árabe seguia seu exemplo. Jesus reprovava a hipocrisia dos escribas e fariseus e eu pensei no meu tio. Eu me lembrei de uma ocasião em que ele recebeu um convite para ir a um evento especial, onde ficou furioso quando não lhe foi dado o melhor lugar. Era como se Jesus estivesse falando com Ibrahim e com todos os sheiks e imãs do Islã. Tudo o que Jesus dizia nas páginas daquele livro sagrado fazia todo sentido para mim. Emocionado, comecei a chorar. Percebi que Deus usara o Shin Bet. Shin Bet é a organização de espionagem israelense para quem ele trabalhou, né? Então ele percebeu que Deus usara o Shin Bet para me mostrar que Israel não era meu inimigo e colocara as respostas aos meus outros questionamentos bem nas minhas mãos por meio daquele Novo Testamento. Mas eu ainda tinha um longo caminho à minha frente para entender a Bíblia. Fecha aspas para a citação do Mossab. Hoje, Mossab é um cristão, abandonou o Islã e denuncia as atrocidades que são cometidas em nome da religião e mostra a utilização política que é feita deste problema, que também, segundo ele, nunca foi sobre posse da terra. Mas a maior mensagem que temos é o poder que a palavra de Deus tem de mudar corações e mentes e de transformar vidas, retirando-as do ódio insano para a piedade, o amor e o trabalho de construir e não de destruir. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe os palestinos e a todo mundo, este mundo que necessita tanto conhecer a sua palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.